Na semana passada eu trouxe aqui uma série de vídeos com o tema Coronavírus é o sinal da volta de Jesus, e eu fiz essa exposição em 2 vídeos e disse que teríamos um terceiro vídeo. Naqueles 2 vídeos eu falei ali sobre o princípio das dores em Mateus capítulo 24. Eu comecei a minha exposição ali falando sobre as 3 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Eu trouxe uma exposição em cima dessas 3 perguntas. E eu prometi a vocês que iria fazer um vídeo sobre a volta de Jesus. Então, eu disse que iríamos estudar o texto de Apocalipse 19, que é o texto que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Então, nesse vídeo nós estaremos analisando Apocalipse 19, falando sobre a segunda vinda de Cristo, e também nós estaremos falando sobre os julgamentos que Cristo fará logo após a sua vinda, ou seja, as pessoas que sobreviveram à tribulação, elas serão julgadas, e eu quero mostrar para você como serão esses julgamentos. Também estaremos debruçados sobre a parábola das 10 virgens. Tem muita gente que diz que as 10 virgens são a igreja, e eu quero te mostrar uma perspectiva diferente, como era o casamento judaico. Se aquelas 10 virgens, elas representam a igreja mesmo, ou se elas representam outra coisa. Então nós estaremos debruçados agora sobre esse assunto, a volta de Jesus. Estarei falando especificamente sobre o evento que marca o final dessa era e o início de uma nova era. Então, se você quer aprender sobre esse assunto, fique comigo, eu voltarei logo após a vinheta. Graça e paz, queridos irmãos, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre se o Covid-19 é o sinal da volta de Jesus. Eu prometi a vocês que eu iria gravar o terceiro vídeo, e aqui estamos no terceiro vídeo. Eu vou falar agora especificamente sobre o evento que marca o final dessa era e o início de uma nova era, e é a volta de Jesus em si, propriamente dito. Eu prometi a vocês e nós iríamos dar uma olhada no texto de Apocalipse 19. Eu iria estar trazendo para vocês algumas verdades em cima daquele texto, e é isso que nós iremos fazer hoje, ok? Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative aí o sininho para você receber as notificações todas as vezes que nós postarmos aqui conteúdo novo, tá certo? Então, faça isso para você ser mais abençoado ainda. Você já é abençoado, será muito mais ainda. Glória a Deus. Então, nós vamos dar continuidade àquele assunto. Eu achei muito interessante e pertinente estarmos falando sobre o assunto, os sinais da volta de Cristo. E eu produzi 2 vídeos, eles estão aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima para você clicar, depois você voltar e assistir. No primeiro vídeo eu falei sobre a questão do princípio das dores, se o princípio das dores já estava acontecendo em nossos dias ou não, se aqueles sinais que Jesus fala ali em Mateus 24 já estavam se cumprindo ou não. E no vídeo número 2 eu continuei respondendo a 3 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E sobre o fim do mundo. Nós norteamos os 2 vídeos que foram gravados em cima desse assunto, em cima de Mateus 24, nas perguntas que os discípulos fizeram para Jesus. Foram 3 perguntas: quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e sobre o fim do mundo. E Jesus então ele vai começar o seu discurso no Monte das Oliveiras respondendo a essas 3 perguntas, e nós então respondemos essas perguntas aqui juntamente com você nos 2 vídeos anteriores. Se você não assistiu aos outros 2 vídeos, eu aconselho você a assistir, para você poder seguir nessa sequência de vídeos
estando inteirado de todo o assunto, tá certo? Mas hoje, né, eu vou dar uma recapitulada naquilo que nós falamos nos vídeos anteriores e vamos ver aqui o evento da segunda vinda de Cristo. Estaremos analisando o livro do Apocalipse, falaremos sobre a parábola das 10 virgens, quem elas representam. Tem muita gente que diz que as 10 virgens representam a igreja, e hoje nós estaremos então trazendo para você a interpretação correta, né, daquele texto das 10 virgens. Também falaremos como será o julgamento dos sobreviventes da tribulação, ou seja, aquelas pessoas que permaneceram vivas e não morreram durante a tribulação, como será o julgamento delas após a segunda vinda de Cristo. Falaremos do confronto que vai haver de Cristo contra os exércitos do anticristo. Isso lá no finalzinho nós falaremos desse confronto, para se cumprir o que os profetas do Antigo Testamento disseram. Então a aula de hoje está bem interessante, fica aqui conosco até o final e com certeza você será ricamente abençoado. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje e nós vamos então recapitular um pouco do que foi visto naqueles 2 vídeos, tá certo? Bem rapidamente, porque tem muita coisa boa para a gente cobrir hoje. Nós vimos que Jesus ele falou sobre os sinais que antecederiam a sua vinda, que ele chama de princípio das dores, e Jesus também falou sobre o último sinal, que esse último sinal significa o final dessa era e o início de uma nova era. Então vamos lá para as 3 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou seja, que sinal haverá do fim do mundo ou do fim dessa era. Então os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus. Vamos recapitular aqui, nós vimos nos 2 vídeos passados as 3 perguntas e respondemos a todas elas aqui. Eu vou recapitular apenas para você que está chegando agora nesse vídeo, tenha pelo menos uma base para que você possa prosseguir daqui, estando inteirado de tudo. Então, a síntese das 3 perguntas. Primeira pergunta: quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá no fim do mundo ou desta era? Pronto, então Jesus vai responder essas 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? E ele responde essas 3 perguntas em 3 textos. Os evangelhos mostram o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras em Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. E você precisa olhar os 3 relatos para que você possa tirar então as respostas a essas perguntas. E nós vimos que Lucas 21 responde melhor a essa primeira pergunta aqui. Quando acontecerão essas coisas? Estava se referindo então à destruição do templo que aconteceu no ano 70 da nossa era. Então o exército romano invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo. Então essa primeira pergunta já foi respondida. Então nós vimos no vídeo passado que essa primeira pergunta já foi respondida. Quando acontecerão essas coisas? Essas coisas se referiam à destruição então do templo que aconteceu no ano 70 da nossa era pelo exército romano. Tá certo? Se você quiser assistir o vídeo que eu trato sobre isso, os 2 vídeos anteriores, eu aconselho você a assistir. Vou deixar aqui o card aqui em cima para que você possa então estar assistindo. Beleza? E a segunda pergunta: que sinal haverá da sua vinda? Esse sinal aqui, que sinal haverá da sua vinda, se refere exatamente aos eventos da tribulação. E nós vimos que os sinais da vinda de Cristo são os eventos da tribulação. Tá certo? Então, o que está acontecendo no mundo, o coronavírus, essas coisas, ainda não são os sinais da vinda de Cristo. Porque esses sinais são os próprios eventos da tribulação. Ou seja, quem estiver vivendo aqui vai saber que alguma coisa está acontecendo no mundo. Você pode contar então 7 anos que Cristo vai voltar para estabelecer o seu reino. Então, a tribulação é o grande sinal da volta de Jesus. Vimos isso quando nós estudamos as passagens paralelas. Quando Jesus falou sobre o princípio das dores, ele falou sobre fome, sobre peste, sobre terremoto, em vários lugares, sobre guerras, rumores de guerra. E nós então pegamos o que Jesus falou e colocamos em paralelo com o Apocalipse 6, que é o início da tribulação, ou o princípio das dores, ok? O início da tribulação é o princípio das dores. E colocamos essas passagens em paralelos e vimos que aqueles cavaleiros lá de Apocalipse 6, cavalo amarelo, vermelho, preto, né, e o cavalo branco primeiro, os cavaleiros, né, esses 4 cavaleiros,
eles são também colocados numa sequência em ordem, na mesma ordem que Jesus falou. Se você não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, eu aconselho você a assistir para que você possa então saber dessas coisas. E a última pergunta, não é? Que sinal haverá do fim do mundo ou dessa era? Essa última pergunta aqui se refere ao evento que marca, não é, o final dessa era e o início de uma nova era, que é a segunda vinda de Cristo propriamente dita. Quando ele aparecer visivelmente aos olhos de todos, esse é o grande sinal da volta de Jesus. Tá certo? Então eu respondi essas 3 perguntas naqueles 2 vídeos anteriores. Então, se você não assistiu, vou deixar o card aqui para você poder clicar e assistir depois. Beleza? Então vamos continuar recapitulando o que nós falamos na aula passada. E nós vamos nos deter então na última pergunta: que sinal haverá do fim do mundo ou do final dessa era? Então nós vimos na aula passada que os judeus eles viam o mundo dividido em 2 eras. Essa era presente que nós vivemos e a era vindoura. Os judeus acreditavam que essa era presente é má, é ruim, e ela precisa terminar. A era presente é também chamada de presente século na Bíblia, não é? É a palavra para século, ou era, ou mundo, é a palavra grega aion, e ela significa também, não é, o sistema do mundo. E esse sistema entregue a Satanás é cheio de corrupção, cheio de morte, de adultério, de pecado, de prostituição. Então, essa era presente, ou esse presente século, na cabeça do judeu, ele precisaria terminar, para que chegasse, então, uma nova era, uma era de paz, de prosperidade, sob o governo do Messias. O judeu, eles acreditavam nisso. E todo o Novo Testamento, ele foi escrito com essa base, com esse escopo. Eu mostrei isso para vocês naqueles 2 vídeos anteriores. Então, na cabeça dos judeus, eles acreditavam que essa era presente, má, ruim, iria terminar. E iria vir uma era nova, uma era de paz, de prosperidade. Então, essa era presente, má, cheia de adultério, cheia de prostituição, cheia de maldade, essa era iria terminar, tá certo? E iria vir, então, uma era vindoura, uma era de paz, de prosperidade, sob o governo do Messias. Essa era a crença dos judeus. Agora, para essa era terminar e chegar uma era nova, tinha que haver uma intervenção divina. E nós entendemos que os eventos da tribulação é uma intervenção divina no curso da história da humanidade, assim como aconteceu no dilúvio. Deus interviu para destruir aquela civilização ali, para que começasse uma outra civilização através de Noé. Da mesma forma, vai haver essa intervenção na história. É a última intervenção, entende? Então Deus vai estar intervindo no curso da história para que ele possa então inaugurar uma nova era. E para essa era presente ir embora e chegar a outra era, viria um tempo terrível sobre a humanidade, que nós conhecemos na Bíblia como tribulação. Então a tribulação, a gente já sabe que vai durar 7 anos, já é algo profetizado, então nós entendemos que haverá 7 anos de tribulação. Então, durante esses 7 anos de tribulação, a humanidade irá experimentar o pior sofrimento. A crença judaica era essa. Não é que durante esse período de tribulação a humanidade iria experimentar o pior momento da sua história. Catástrofes naturais, guerras, fomes, peste, terremoto, coisas horríveis iriam acontecer. Depois, então, no final, não é, desse período aqui de tribulação de 7 anos, haveria uma intervenção divina no curso da história. E Deus, então, iria intervir enviando, não é, o Messias para que ele pudesse estabelecer a ordem no caos. Beleza? Então aí entraria a era vindoura. Então essa era presente, ela iria terminar, e entre uma era e outra haveria um intervalo de 7 anos. Então esse intervalo de 7 anos nós conhecemos como tribulação. E no final da tribulação, então, desse período de 7 anos, Deus iria intervir no curso da história, enviando o Messias para que ele pudesse então estabelecer a ordem no caos. E quando nós estudamos o livro do Apocalipse, é exatamente o que nós vemos. Do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vemos a presente era,
Do capítulo 6 ao 18, nós vemos o intervalo que nós conhecemos como tribulação. No capítulo 19, nós vemos a intervenção divina, que é Cristo voltando, tá certo? Para estabelecer a ordem no caos. E o capítulo 20, então, nós entendemos que é o milênio, o reino milenar de Cristo, onde ele estará fazendo uma preparação para a eternidade. E aqui será estabelecido, então, a era vindoura. Então, observe que todo o Novo Testamento, ele tem essa ideia como pano de fundo do presente século ser mal. Paulo fala, não vos conformeis com esse século ou com essa era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Também o autor aos Hebreus fala que nós experimentamos os poderes do mundo vindouro ou da era vindoura, observe. Então todo o Novo Testamento tem, não é, essa ideia como arcabouço doutrinário. Então é importante você entender isso, essa passagem de era. E o que nós estamos estudando então, em Mateus capítulo 24, é justamente isso. Porque os discípulos estão perguntando, então eles conheciam sobre tudo isso que eu estou te explicando aqui. A igreja vive alheia a esse tipo de doutrina, porque cometemos um erro muito grave em se esquecer dos profetas do Antigo Testamento. Os discípulos jamais deixaram passar, não é, a ideia dos profetas do Antigo Testamento. Paulo lia muito os livros dos escritores do Antigo Testamento, quando ele está perto da morte, já um senhor de idade. Ele diz, traga-me a capa que deixei em Troade, traga-me os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo jamais deixou de olhar, de consultar os profetas do Antigo Testamento. E ele citava os profetas do Antigo Testamento em suas exposições doutrinárias, quando ele faz a exposição em 1 Coríntios 15, quando ali ele fala que Cristo morreu segundo as Escrituras. Ele cita as Escrituras, olha, depois ele diz, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, ele sempre citava as Escrituras, porque toda a nossa fé, queridos, ela está baseada naquilo que os judeus acreditavam. E quando chega na escatologia, as pessoas simplesmente se esquecem disso. Por isso não conseguem entender o livro do Apocalipse, por isso não conseguem entender as profecias, porque simplesmente deixaram de lado todo esse arcabouço doutrinário que deve ser levado em conta. Então era assim que os judeus acreditavam. E essa era presente iria terminar, entre uma era e outra teria um intervalo de tempo, onde a humanidade iria sofrer os flagelos de um período de tribulação. Depois da tribulação viria uma intervenção divina, ou seja, o próprio Messias, a quem Deus ungiu para isso, voltaria para estabelecer a ordem nesse caos aqui, tá certo? E depois então entraria a era vindoura ou a nova era. Essa era a crença dos judeus e a crença também dos crentes que escreveram o Novo Testamento. Isso tudo está entrelaçado nas Escrituras, e é preciso alguém para separar, para poder te mostrar de acordo com essa visão, para que você compreenda. Então nós vamos continuar aqui, e existe um grande sinal que essa era vai terminar. Então os discípulos, a última pergunta foi, que sinal haverá do fim do mundo ou do final dessa era? Então existem os sinais, tá certo, da vinda de Cristo. Que sinais são esses? São os eventos da tribulação, que Jesus chamou de princípio das dores, ou seja, as pessoas que estiverem vivendo aqui durante esse período vai saber que é a tribulação que está acontecendo. Quem tem um pouco de entendimento bíblico vai saber disso. Então, os sinais da vida de Cristo são os próprios eventos da tribulação. Guerra, fome, terremoto, peste, isso tudo vai ocorrer no início da tribulação, não é do início ao final. Mas logo no início vai acontecer de uma forma mais fraca, mais branda. E Jesus chamou esses sinais de princípio das dores. E o princípio das dores são os eventos ali de Apocalipse 6. Você pode depois ler com calma e você vai ver que aqueles cavalos que saem em Apocalipse 6 são os que estão trazendo exatamente o que Jesus falou em Mateus 24. Fome, peste, guerra, terremoto em vários lugares. Beleza? Esses sinais que nós conhecemos como princípio das dores é o iniciozinho da tribulação. Então Jesus falou sobre os sinais, que são os eventos da tribulação, e existe o sinal, que os discípulos, a última pergunta, que sinal haverá do fim do mundo? Então existe um sinal, né, que marca o final dessa era e o início de uma outra era, e esse sinal é a segunda vinda de Cristo. Então a segunda vinda de Cristo é esse grande sinal que marca
o final dessa era. Ok? Então esse grande sinal aqui, que é a segunda vinda de Cristo, que é um evento visível aos olhos de todos, onde todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Então é um evento que todo mundo vai ver, né, no final da tribulação, esse evento. Então ele marca o final dessa era, a intervenção divina acontecendo. Esse evento é a intervenção divina acontecendo, marcando o final dessa era e o início de uma nova era de paz, de prosperidade sob o governo do Messias. E é importante, né, você saber que arrebatamento é diferente de segunda vinda. Nós explicamos aqui no nosso primeiro vídeo que arrebatamento é diferente de segunda vinda. Arrebatamento é antes da tribulação acontecer, o encontro do Senhor é nos ares, tá certo? Nos encontramos aqui com Jesus nos ares, e é em secreto, ou seja, sem aviso, sem sinal aparente. Por que as pessoas procuram sinais? Está errado procurar sinais. Jesus veio buscar a igreja em secreto, sem sinal aparente. Então o arrebatamento é diferente de segunda vinda, porque arrebatamento ocorre antes da tribulação, e o encontro do Senhor é nos ares, tá certo? Encontramos com Cristo nos ares, e é em secreto. E a segunda vinda? A segunda vinda é depois da tribulação. Cristo volta e pisa na terra, e é um evento que é aberto para todo mundo ver. A Bíblia fala que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então são dois eventos distintos. Arrebatamento é antes da tribulação, é em secreto, e o encontro com Cristo é nos ares. A igreja se encontra com Cristo nos ares. Segunda vinda é depois da tribulação. Cristo pisa na terra e todo olho verá. Observe que são dois eventos distintos. Então é importante você saber. O que nós estamos tratando aqui é sobre a segunda vinda, e é um evento que acontece depois da tribulação. E agora nós estaremos então falando desse evento. O grande sinal do fim dessa era é justamente a segunda vinda de Cristo, a intervenção divina no curso da história, trazendo ordem no caos. Vamos ler aqui? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, ou os abutres. Guarde essa expressão aqui, vamos usar ela no nosso último slide, tá certo? Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, ou os abutres. Depois ele fala, e logo depois da aflição ou da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Ou seja, depois da tribulação. Observe que o evento aqui é depois, arrebatamento é antes da tribulação, e é em secreto, e o encontro com o Senhor é nos ares. Aqui é depois da tribulação, tá certo? Aqui diz que depois da aflição daqueles dias, ou da tribulação daqueles dias, aqui diz que o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal. Eles não falaram que sinal haverá no fim do mundo, no fim dessa era. É o sinal, um evento singular, um evento específico. E ele fala assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então existem os sinais, né, da segunda vinda, que vão ocorrer durante o período da tribulação, durante os 7 anos. São vários sinais que estarão acontecendo: fome, peste, terremoto, guerras. Aqui Jesus chamou aqui de princípio das dores, que ele narra no início. E existe também o sinal. Então existem os sinais, que são os eventos da tribulação. Todas as catástrofes, peste, fome, guerra, são um grande sinal de que Cristo está voltando para governar, para reinar. São os sinais. E existe o sinal do final dessa era. Foi a última pergunta. Que sinal haverá do fim do mundo ou do fim dessa era? O grande sinal é justamente a volta de Jesus, esse evento visível aos olhos de todos. Ele diz aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Tá vendo? Todos verão, todas as tribos, tá vendo? Todas as tribos se lamentarão e verão, ou seja, será visível aos olhos de todos, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, a segunda vinda de Cristo é um evento visível aos olhos de todos, é o grande sinal que marca o final dessa era e o início
de uma nova era de paz, de prosperidade sob o governo do Messias. E agora eu gostaria de falar sobre a segunda vinda de Cristo, vista do céu, porque aqui nós estamos falando sobre a segunda vinda de Cristo vista da terra. Quem estiver vivendo na tribulação vai ver o céu se abrindo, sobreviver, né, a tribulação. Quem sobreviver vai ver o céu se abrindo e Cristo voltando visivelmente aos olhos de todos no final da tribulação. Será o grande sinal do final dessa era e do início de uma nova era. Agora vamos ver a segunda vinda vista do céu sob a ótica de João, quando ele escreve a volta de Jesus em Apocalipse 19. Estamos vendo aqui a volta de Jesus em Mateus 24, na perspectiva de quem está na terra, vendo os sinais da tribulação. Agora vamos ver a segunda vinda de Cristo da perspectiva do céu, conforme João viu lá de cima. Tá certo? Vamos ver aqui, tem algumas coisas interessantes para nós tratarmos. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, ou as obras justas dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, vamos aqui destrinchar esse texto para você, tá certo? Então, aqui ele diz, no caso a esposa, aqui ele diz que a esposa se aprontou. Observe que aqui ela já não é mais noiva, e sim esposa. Essa é a melhor tradução para se referir a essa passagem. Algumas traduções colocam noiva, mas o certo aqui é esposa, porque ela já se casou. Tá certo? Eu vou te explicar por que ela já se casou. E ela está se aprontando. Aqui a igreja no céu, ela não foi arrebatada no início da tribulação. Então a igreja foi arrebatada no início da tribulação, antes dela começar. E ela fica no céu durante 7 anos com Jesus. E depois ela volta com Jesus. É exatamente o que eu vou estar te mostrando agora. Tem muita gente que pensa que nós vamos ficar para sempre no céu. Mas isso não está de acordo com as Escrituras. Não podemos apenas pegar uma ou outra passagem mal explicada, fora de contexto. A igreja volta com Jesus e eu quero te mostrar ela voltando com Jesus em vários versículos. Ela não fica no céu, ela volta para governar juntamente com Jesus. Observe que aqui diz que ela se aprontou. Ela se aprontou para quê? Ela está se aprontando para aquilo que nós conhecemos como ceia das bodas, ou festa de casamento. Ela está se aprontando porque ela já se casou. Eu já vou te explicar a parábola das 10 virgens e como o casamento se dava na cultura judaica, para que você possa entender bem o que nós iremos tratar aqui. Aqui diz que foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Ou seja, já houve o julgamento da igreja, já aconteceu o tribunal de Cristo. Porque o tribunal de Cristo ele acontece justamente durante o período da tribulação. Enquanto a tribulação está rolando na terra, nós estamos com Cristo, se casando no céu. E é lá que vai acontecer o nosso tribunal, o tribunal de Cristo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Vou deixar o card aqui em cima para você poder estar assistindo, beleza? Pronto, então tem o julgamento da igreja que acontece no céu e ela já foi galardoada e já está vestida de linho fino, resplandecente, branco e puro. E eu quero que você guarde essa expressão aqui, que ela está vestida de linho fino, puro e resplandecente. E diz que o linho fino são as obras justas dos santos. Então guarde bem que a noiva está se aprontando, está vestida de linho fino, resplandecente, branco e puro. Se você for em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 3, que fala sobre a igreja de Sardes, lá diz: eu tenho em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e elas andarão comigo de linho fino, branco e puro. Então justamente o que acontece é que estamos tendo a oportunidade de estar junto com Jesus, já vestidos de linho fino, branco e puro. Então a esposa aqui já está casada, porque já foi arrebatada antes, e já é no final da tribulação. O capítulo 19 de Apocalipse, ele trata do finalzinho da tribulação, e eu vou resumir aqui o livro para você novamente.
O livro do Apocalipse está dividido assim: capítulo 1, a introdução do livro, 2 e 3, cartas às 7 igrejas da Ásia. Capítulos 4 e 5 mostra a igreja no céu. A igreja é vista na atividade dos 24 anciãos, que os 24 anciãos são representantes da igreja. Você pode assistir um vídeo que eu tenho aqui no canal também, vou deixar o card na descrição para você assistir, tá certo? Então capítulo 4 e 5 vai mostrar a igreja no céu. Capítulo do 6 ao 18, tribulação, tá certo? Nesse período você não vê nenhuma referência à igreja na terra, porque ela está no céu, já foi arrebatada já no início da tribulação, ou seja, antes da tribulação começar, a igreja já foi arrebatada. Então 4 e 5 a igreja no céu, do 6 ao 18 tribulação. Capítulo 19 de Apocalipse trata da segunda vinda, é exatamente esse capítulo que nós estamos estudando aqui. Capítulo 20 fala do reino milenar de Cristo, milênio. Capítulos 21 e 22, estado eterno. Então o capítulo 19 trata da segunda vinda de Cristo. E nós, a igreja, já fomos arrebatados antes da tribulação, estamos com Jesus no céu e agora está mostrando a preparação para descer juntamente com Jesus. É isso que está acontecendo, tá certo? Então ele está falando aqui que a noiva se preparou para voltar com Jesus. Ela não fica no céu. Está vestida de linho branco, fino e puro. Guarde bem isso. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui é um convite, diz que bem-aventurado é aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E eu queria agora falar um pouco de casamento, não é? Como era o casamento na época de Jesus. Em primeiro lugar, o que são as bodas? O que são as bodas? As bodas é chamada a festa de casamento, ou a ceia das bodas. Logo, o casamento já aconteceu, já houve a união entre os noivos, eles já foram para as núpcias, ou seja, já teve as vias de fato, a relação entre eles dois, e depois eles voltam para celebrar a festa de casamento, a ceia das bodas. Aqui, na nossa cultura, eles se casam, né? E antes mesmo deles terem a relação, eles já automaticamente já vão para a festa de casamento, já ficam ali com os convidados. Não é assim que é feito? Mas em Israel não era assim. Em Israel era diferente. É como lá em Caná da Galileia, né? Quando você fala sobre as bodas de Caná da Galileia, ali já era a festa de casamento. Ou seja, eles já tinham se relacionado. E eu quero te mostrar como que era o casamento em Israel. Bom, o casamento era assim: o noivo e a noiva, eles iam para uma cerimônia que era feita na casa. Normalmente era feita na casa da noiva, essa cerimônia. E ali se reuniam então o casal, juntamente com os pais e alguns convidados para essa pequena cerimônia. Ali nessa cerimônia, o noivo, ele dava o dote, pagava o dote pela noiva, pagava o devido dote, não é? Pela noiva, e eles faziam os votos, tá certo? Logo depois que os votos foram feitos, ela já pertencia a ele, porque eles já fizeram os votos, tá certo? Então, normalmente, o pai do noivo falava assim: olha, vamos preparar o lugar. O lugar para quê? O lugar onde iria acontecer as núpcias, a noite do casal, a intimidade do casal. Então, era feito assim. Então, a noiva ficava e o noivo ia com o pai do noivo preparar o lugar. Era feito dessa forma. Então ela já era dele. Ele poderia, depois de estar preparado o lugar, ele poderia voltar a qualquer momento para buscar ela, porque ela já era dele. É mais ou menos o que acontece conosco. Jesus já pagou o dote por nós, ele já pagou o dote, tá certo? Foi preço de sangue, a gente já pertence a ele e ele pode buscar a gente sem aviso. E ele foi preparar lugar, não foi assim? Falou: eu vou preparar lugar, então isso já está acontecendo. Então a gente já pertence a Jesus. E ele pode buscar a gente a qualquer momento, sem aviso. Como era aqui. Ele, o noivo, poderia vir buscar a noiva a qualquer momento para acontecer as núpcias, as vias de fato ou a intimidade do casal. Beleza? Então assim era o que acontecia. E quem são as virgens agora? A Bíblia fala sobre 10 virgens. Fala que 5 eram prudentes e 5 loucas. E a Bíblia diz, não é, que 5 guardaram azeite e as outras 5 não. E quando o noivo chegou, só 5 entraram para a ceia, para as bodas.
só apenas 5 entraram para as bodas e as outras ficaram de fora. O que essa parábola aqui significa? Bom, você não sabe, mas essas virgens aqui são as amigas da noiva que cresceram com ela. Pode ser amigas da noiva ou os amigos do noivo. Tanto faz, tanto amigas quanto amigos, tanto homem quanto mulher. Não, a tradição era essa, tá certo? Mas o texto fala das virgens, de 10 virgens. Então são as amigas da noiva e do noivo que cresceram com eles, tá certo? Então, quando o noivo voltava e buscava a noiva em secreto e levava ela para o casamento, tá certo? Agora eles estavam agora nas núpcias, e aí esse período durava mais ou menos 7 dias. Quando eles voltavam já casados, agora já era esposa dele, ela já era esposa dele, voltavam casados, aí sim as amigas da noiva que cresceram com ela, ou os amigos do noivo, ou as amigas do noivo, tanto faz, que cresceram com eles, vinham dançando com lâmpadas. Era uma tradição, tá certo? Quando eles vinham, já os dois já casados, é que elas vinham dançando com lâmpadas. Ou seja, o casamento já aconteceu, as amigas da noiva vinham dançando com lâmpadas para celebrar justamente a ceia, que nós chamamos ceia das bodas, para celebrar as bodas, que nós chamamos como ceia das bodas ou festa de casamento. Entende? Então, a noiva já voltava com o noivo já casado, tá certo? E aí as amigas da noiva iam dançando com lâmpadas. Então essa analogia, ela se enquadra muito bem no que aconteceu, porque Jesus já pagou o dote por nós, preço de sangue, tá certo? Ele foi preparar lugar, a gente já pertence a ele, ainda não aconteceu o casamento, precisa, na verdade, já pagou o dote, tá certo? Mas ainda não aconteceu as núpcias. Ele vem buscar a noiva em secreto, ele leva, nós vamos ficar 7 anos com ele no céu, e depois dos 7 anos, então, a gente volta com ele, já casado. Por isso lá o texto fala a esposa, e a sua esposa já se preparou. Está se preparando para quê? Para a festa de casamento que vai acontecer quando ele vier na sua segunda vinda, e nós vamos voltar com ele já casados, entende? Aí as amigas da noiva, que são as virgens, saem dançando com lâmpadas, conforme na tradição. E quem são as amigas da noiva aqui? Nesse caso, são exatamente os convertidos da tribulação. As pessoas que sobreviveram à tribulação e que se converteram, essas pessoas são as amigas, são as virgens da parábola. Até porque Jesus vem buscar uma única virgem, não vem buscar 10. Tá vendo como é que não se encaixa essa analogia? Tem muita gente que diz que as virgens são a igreja, mas está errado. As virgens são os convertidos da tribulação. Ou seja, o povo judeu que vai se converter, e também os gentios que se convertem. Essas são as virgens aqui dessa parábola, e não a igreja, porque Jesus vem buscar uma única virgem. Entende bem? Então, essa parábola ela faz muito sentido agora. Beleza? Como era o casamento aqui em Israel? Como era feito esse casamento? Bom, em primeiro lugar, o noivo, mais o pai do noivo, iriam para a casa da noiva, e ali fazia-se uma pequena cerimônia, onde chamavam-se alguns parentes, ali eram feitos os votos entre os dois, era pago o dote, tá certo? O noivo pagava o dote, o noivo, mais o pai do noivo, dizia assim: vamos preparar o lugar. O lugar para quê? O lugar onde iria acontecer a noite de núpcias, ou a relação entre o casal. Então eles iriam preparar o lugar e a noiva ficava. A noiva não ia, tá certo? Ficava. Como ela já pertencia a ele, ele poderia buscar ela a qualquer momento. Depois que o lugar estivesse pronto, então ele voltava para buscar ela. E podia buscar em secreto, sem aviso a ninguém, sem avisar a ninguém, porque ela já pertencia a ele. Tá certo? E depois de pegá-la, normalmente ele pegava ela, levava para ter as vias de fato, ou a relação do casal, ou as núpcias. Depois que tinha as núpcias, durava um período normalmente de 7 dias. Após esses 7 dias, então o noivo voltava com a noiva já casado. E quando voltava já casado, então as virgens, ou seja, as amigas da noiva, no caso, que cresceram com ela, vinham dançando com lâmpadas. Então as 10 virgens, aqui a parábola das 10 virgens,
são as amigas da noiva que cresceram com ela, que vinham dançando com lâmpadas antes da festa de casamento acontecer, ou a ceia das bodas, tá certo? Então elas vinham dançando para celebrar a união do casal. As amigas da noiva então são as virgens, tá certo? Então tem muita gente que diz que as virgens são a igreja. Não pode ser a igreja, tá certo? Porque Jesus vem buscar uma única virgem, não vem buscar 10. Tá vendo como que não encaixa? Não encaixa. Agora tá fazendo sentido para você. Então as amigas da noiva aqui, nesse caso, são os sobreviventes da tribulação. Porque se nós formos agora colocar, contextualizar, o que que acontece? Jesus não pagou o dote por nós, preço de sangue? Pagou. Não foi preparar lugar? Foi. Quando ele vier buscar apenas a igreja, vem buscar em secreto, vem, busca a igreja, leva em secreto. Ficamos com ele 7 anos. Durava 7 dias aqui, ficaremos com ele 7 anos, onde vai ocorrer as núpcias. No caso, a relação em si, tá certo? Onde vai acontecer as núpcias. E no caso, já seremos esposa. Por isso o texto lá de Apocalipse 19 diz que a sua esposa já se preparou. Já não é mais noiva. Agora ela volta com Jesus, e ao voltar com Jesus, já casada, no final da tribulação, e é isso que nós vamos estudar em Apocalipse 19, é o retorno de Jesus com a igreja. Ele já volta já casado. Então as amigas da noiva, no caso as virgens, que são os convertidos da tribulação, tanto judeus quanto gentios que se converterem, são as virgens aqui representadas. Então as amigas da noiva, no caso as virgens, a parábola das 10 virgens não é a igreja, e sim as amigas da noiva, tá certo? Os convertidos da tribulação. Simboliza aqui todos os convertidos da tribulação, que no caso são judeus ou gentios, tá certo? Então deu para você entender bem essa analogia, e é exatamente o que nós vamos ver aqui, ó. Quem são as virgens? São os convidados para participar da ceia das bodas. Ele não disse bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas, ou seja, a festa de casamento. Então, quando nós voltarmos já casados com Jesus, no caso, as virgens da parábola são as pessoas que se converteram durante a tribulação. São esses que são os convidados para participar da festa de casamento, que é a ceia das bodas. Então, tá vendo como que a analogia em si agora se encaixa? Essa é a interpretação certa, correta, da parábola das 10 virgens. Essa é a interpretação certa. O restante é folclore. Tá certo? Jesus não vem buscar 10 virgens, ele vem buscar uma única virgem. Ele vem buscar a igreja, ele vem buscar a igreja antes, leva, fica 7 anos, depois ele volta já casado, e aí as virgens da parábola, no caso, são os convidados para participar da festa de casamento, que é a ceia das bodas. Percebe como que a interpretação ela começa a fazer sentido? É dessa forma que vai acontecer. Então os convertidos da tribulação são os convidados para a festa de casamento, que são chamados os judeus convertidos e gentios convertidos, que são chamados de escolhidos. Nós estaremos estudando isso já já, tá certo? Então vamos voltar aqui para o nosso texto. Eu quero mostrar Cristo voltando com a gente. A gente não vai ficar no céu para sempre, como se é pregado por aí, justamente por não se conhecer esses detalhes. Vamos ver aqui, ó, Apocalipse 19, do 11 ao 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Estou lendo sobre a volta de Jesus e a noiva voltando com ele. Estou lendo Apocalipse 19, o capítulo que trata dessa volta. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos. Olha como eles estão vestidos, vestidos de linho fino, branco e puro. Lembra que eu te falei para você guardar a expressão que diz que a esposa estava se preparando, se vestindo de linho fino, branco e puro? Estou te mostrando que Jesus está voltando na sua segunda vinda, para estabelecer o seu reino na terra, para reger as nações, para colocar ordem no caos. Quem está debaixo vai ver o sinal, o céu se abrindo, Cristo voltando. Lembra que sinal haverá do fim do mundo, do final dessa era? Cristo voltando. Quem está debaixo, quem está de cima. Agora João mostrando de cima,
sob outro panorama, né? Nós estamos vendo a noiva se preparou com linho fino, branco e puro, e agora ela volta com Jesus, vestida de linho fino, branco e puro. Eu vou ler aqui para você de novo, Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, ou a festa de casamento. E já a sua esposa já não é mais noiva. A esposa já se casou, se aprontou para a festa de casamento, né? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, ou as obras justas dos santos. Observe aqui que quem está voltando está vestido de linho fino, branco e puro. Ou seja, a noiva volta com Jesus no final da tribulação para ele governar. Ele vai governar sobre a terra. E nós reinaremos com ele. Vamos ler aqui outros textos que mostram que a igreja volta com Jesus. E destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo, tá vendo? Ele voltando novamente, tá vendo? Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ou seja, aqui está mostrando a nossa volta com Jesus, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometerem, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então aqui, esse texto de Judas 1, 14 e 15 mostra a igreja voltando com Jesus. É claro que não é apenas a igreja que volta, também anjos vão voltar, é importante dizer isso, mas entre os anjos também a igreja está voltando. Esse outro texto aqui de Apocalipse 17, 14, vai provar que a igreja volta com Jesus. E estes combaterão contra o Cordeiro, este está se referindo ao exército do anticristo, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Olha só, vencerão os que estão com ele. Ó, quem vai estar com Jesus voltando com ele? Os chamados, e eleitos e fiéis. Quem são os chamados? A igreja. Quem são os eleitos? A igreja. Quem são os fiéis? A igreja. Percebe então que volta com Jesus a igreja, ela não fica no céu, como muita gente diz, na sua segunda vinda. Está provado que ela volta com Jesus. Agora, eu quero te mostrar como serão então os julgamentos daqueles que vão sobreviver à tribulação. Chamados escolhidos. Vamos lá? Mateus 24, 30. Então, quando Jesus voltar com a igreja, pisar na terra, para se cumprir o que está escrito lá em Zacarias 12, depois você lê Zacarias 12, Cristo pisa no Monte das Oliveiras, para se cumprir o que os anjos disseram. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo aqui é o mesmo que voltará. Então, ele está se referindo a esse período, quando Cristo volta e pisa no Monte das Oliveiras, e ele vai se dividir no meio. Então, Cristo estará voltando para governar. Mateus 24, 30 vai mostrar quem são os escolhidos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem são os escolhidos aqui? São todos os convertidos da tribulação. Eles serão reunidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então os escolhidos aqui são os convertidos da tribulação, que serão ajuntados para serem julgados. Porque Cristo não está voltando sobre a terra, ele vai encontrar ímpios vivos que sobreviveram à tribulação, e vai encontrar quem se converteu a ele, tanto os judeus quanto os gentios. Ok? E ele vai separar um do outro. Observe aqui, ó. E quando o Filho do Homem vier, estou lendo agora Mateus 25, que é a continuação do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, ele falando: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Observe que os anjos vão reunir. Nós lemos que os anjos sairão pelos quatro cantos da terra e vão reunir os escolhidos, os convertidos da tribulação, tá certo? E aqui diz que ele vai separar, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai,
possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Cristo, quando vier, ele vai começar a trazer ordem na terra, vai juntar todas as nações e aí vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas ficarão à direita, que são os escolhidos, que nós chamamos aqui de escolhidos. Ou seja, esses vão entrar para o reino, tá certo? De Cristo. Aqui de vinde, bendito que meu Pai possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lembra que o judeu acreditava em duas eras, a era presente que iria terminar e a era nova que iria iniciar. A segunda vinda de Cristo estabelece o final dessa era e o início de uma nova era, a era do reino, do governo do Messias. Então, Cristo irá governar a partir de Jerusalém por 1000 anos, um período que nós chamamos de milênio. Quem sobreviveu à tribulação, que o aceitou como Senhor e Salvador, vai entrar para o milênio, ou seja, vai participar da ceia das bodas, da festa de casamento, porque a esposa já voltou com Cristo, no caso que era a noiva, voltou já casada, e agora esses sobreviventes da tribulação, eles entram então para a festa de casamento. Esses aqui representam aquelas virgens, da parábola das 10 virgens, da parábola das 10 virgens que saem dançando com lâmpadas, lembra? Já voltava casado, o noivo com a noiva, no caso esposa, depois de terem se casado, então elas vinham dançando com lâmpadas, as amigas da noiva. Da mesma forma que os sobreviventes da tribulação são as amigas da noiva que entram para a festa de casamento ou ceia das bodas, eles entram para o milênio, tá certo? E os outros que não se converteram, o que acontece com eles? A condenação dos ímpios. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então observe que quem sobreviveu à tribulação, que não se converteu, vai ser lançado diretamente no lago de fogo. Então Cristo estará limpando a terra, trazendo ordem no caos. Entra para o milênio, então, a igreja, tá certo? Juntamente com os sobreviventes da tribulação que se converteram. Aqui, os mártires da tribulação ressuscitam. Você pode ler depois Apocalipse 20. E entram também para o milênio com o corpo glorificado. E os crentes da antiga aliança ressuscitam também e entram para o milênio com o corpo glorificado. Tem vários vídeos aqui que falam sobre as ressurreições. Então dá uma olhadinha lá para você se inteirar melhor. Tá certo? Então, eu queria só mostrar isso aqui para você, que Cristo, quando volta, estabelece o julgamento dos ímpios e dos escolhidos, daqueles que se converteram durante a tribulação. Agora, para a gente terminar, eu vou falar sobre o confronto que vai haver entre o exército do anticristo e Jesus Cristo, quando estiver vindo na sua segunda vinda. Não é o único texto de Apocalipse que fala desse confronto. Ezequiel 39 também vai falar desse confronto. Zacarias capítulo 12, 13 e 14 também vai falar desse confronto. Então é importante você ler os profetas do Antigo Testamento. Eles são as respostas para que você possa entender bem as profecias. Apocalipse 19, 15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Observe que é da boca de Jesus que vai sair essa espada aqui. E ele vai ferir as nações, ou seja, os inimigos. Porque quando Jesus voltar, o anticristo vai estar governando aqui. E ele precisa dar um fim no anticristo e no seu exército, para estabelecer a ordem no caos. E aqui diz que ele vai ferir com a espada que sair da sua boca. E ele vai reger as nações com vara de ferro. Quem pensa que a gente vai viver para sempre no céu, está muito enganado. Aqui diz que Cristo vai reger as nações com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui está se cumprindo Isaías 63, que mostra a segunda vinda de Cristo, que Cristo pisando no lagar, ou seja, exterminando o exército inimigo, para que ele possa reinar. Aqui diz: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para comerdes carne de reis. Olha o que vai ser servido na ceia: para comer de carne de reis, carne dos tribunos, carne dos fortes, carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos,
pequenos e grandes. Ou seja, quando Cristo voltar, vai haver conflito. O exército do anticristo vai vir pelejar contra ele. E ele vai destruir com a palavra que sair da sua boca. Tá certo? E ele então vai estar destruindo também o anticristo. Lembra que eu te falei aonde estarão os cadáveres? Ali se ajuntarão os abutres. É exatamente isso aqui, ó. Está se cumprindo Ezequiel 39. Depois de você ler, onde fala dessa grande ceia de Deus aqui, onde vai ser servido justamente a carne, né, dos inimigos que os abutres irão comer. Que Jesus vai destruir essas pessoas. É um Jesus diferente do que você está acostumado, porque o ministério de Cristo tem duas fases. Na primeira fase, ele vem como cordeiro. Na segunda, ele vem como leão. E leão não vem com flores. O leão vem para estabelecer o governo. O leão, ele vem para estabelecer o seu território, o seu reinado. Então, ele vem para destruir os inimigos e estabelecer o seu governo. E aqui diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Observe que eles vão querer fazer guerra contra nós, que estamos voltando, os exércitos do anticristo. E aqui diz que a besta foi presa. A besta aqui é o anticristo. E com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, o anticristo mais o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo após a segunda vinda de Cristo. E aqui diz que os demais, ou seja, o restante do exército da besta, o exército do anticristo, como você preferir, eles serão mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isso aqui é a segunda vinda de Cristo. Tudo isso aqui que eu estou lendo, os profetas do Antigo Testamento, eles falaram. E eu aconselho você a ler Ezequiel, Oséias, Daniel, Zacarias, Isaías, Jeremias. Todos esses profetas falaram sobre esse momento em que Cristo voltaria para reinar, para governar. Seria o final dessa era. O que Cristo está fazendo aqui? Ele está fazendo uma limpeza, acabando com todo o governo temporal para estabelecer um único governo. O governo de Cristo será um governo físico, tá certo? Visível aos olhos de todos, e ele vai governar a partir de Jerusalém, conforme os profetas disseram. Paulo também via dessa forma. Deixa eu ler aqui o último texto. Depois virá o fim. Estou lendo 1 Coríntios 15, 24. Depois de quê? Depois da tribulação, depois que Cristo restaurar o governo da terra, então Satanás será preso e ele reina por 1000 anos. Então aqui diz que depois virá o fim. Paulo já está narrando esse final, quando tiver entregado o reino a Deus, ou seja, Cristo vai trazer ordem nesse mundo, nesse caos, tá certo? Vai trazer ordem, vai ser um governo único, com reinado a partir de Jerusalém, reinado de paz, de prosperidade, de saúde, fim das guerras, fim das doenças. Então será um governo de paz. E ele diz, quando ele tiver entregado o reino a Deus, tudo limpinho, tudo conforme estava antes da queda acontecer. Quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, está se referindo ao governo do anticristo que será destruído e aos seus exércitos. Ele diz, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então o que nós lemos em Apocalipse 19 é o cumprimento disso aqui. Quando Cristo vier na sua segunda vinda, ele trará ordem. Vai destruir o anticristo, o falso profeta, os exércitos inimigos, e vai julgar, tirando os ímpios todos da terra e eliminando eles no lago de fogo, como nós lemos, e vai entrar para o milênio só justo. Então será um reino de justiça, paz e prosperidade. Então o Cordeiro cumpre a primeira fase do seu ministério, ele já cumpriu, morrendo por nós na cruz. A segunda fase é o governo. Ele precisa restaurar todas as coisas, para que se cumpram todas as profecias. É claro, muita coisa para você aqui é nova, disso que eu estou falando, mas eu tenho muitos vídeos aqui no canal para te ajudar a compreender isso melhor. Tá certo? É um assunto que a maioria não conhece, não estão acostumados porque não são ensinados em suas igrejas,
falta preparação, falta preparo por parte de muitos obreiros cristãos, precisa se preparar e de alguma forma, eu com esse canal, eu estou de alguma forma tentando ajudar você a compreender melhor as profecias. Tá certo, meus amados? Um grande abraço. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e com certeza nós nos veremos aqui em outros vídeos. Um grande abraço, andem no Espírito, vivam em amor. Shalom.